bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Fiore. Hoje nós vamos falar sobre aritmética, números e aprenderemos algumas dicas de como efetuar cálculos mentais. Para começar, a matemática ela é dividida em várias áreas. Nós temos a aritmética, geometria, álgebra. Essas são as principais, essas que formam a matemática fundamental que vocês vão ver aqui no curso. E a aritmética, ela é dessas áreas todas, sem sombra de dúvida, a mais antiga. Desde o início da humanidade, o homem já possuía a necessidade de contar, registrar quantidades. E isso está intrínseco à natureza dos números. E a aritmética estuda isso. A aritmética, ela é a subdivisão da matemática que estuda os números e as operações básicas associadas a eles, a saber, adição, subtração, multiplicação e divisão. Tem também a parte da matemática chamada de teoria dos números. É uma aritmética da matemática pura, que se preocupa em estudar algumas coisas associadas a números e operações, sem nem mesmo se preocupar com vínculos com a realidade. Um exemplo de problema de teoria dos números é a conjectura de Goldbach. Eu não sei se é assim que se pronuncia esse nome, tá? Goldbach. Essa conjectura ela é muito legal. Ela diz assim: isso foi em 1742, um matemático chamado Goldbach escreveu uma carta a Euler dizendo que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. A princípio, o problema é fácil de ser entendido. Números pares, né? 2, 4, 6, 8. No caso, a gente tem uma condição aí, né? Nós queremos os pares maiores que 2. Então, 4 em diante. Pode ser escrito como a soma de dois números primos. Os números primos são aqueles números que possuem dois divisores. O 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2 é um número primo, o 3, o 4 já não é porque 4 tem três divisores, 1, 2 e 4. Nós temos o 5 como número primo, o 7 como número primo, o 9 também não é. Já o 11 vai ser, o único número primo par é o 2, os outros números primos são ímpares, visto que todos os números pares vão ser divisíveis por 2. Questões de divisibilidades nós vamos ainda discutir no futuro. Mas, enfim, a gente entende fácil o problema. Pensa em um número par maior que 2. O 4. O 4 é a soma de 2 com 2, dois números primos. A gente pode repetir os números primos. Vamos pegar o 10. O 10 você pode escrever como sendo 5 mais 5, a soma de dois primos, ou 7 mais 3, a soma de dois primos. É interessante que quanto maior for o número, né, par que você pega, existe uma tendência de você ter uma quantidade maior de pares de primos que somados dele. Mas provar que todos os pares podem ser escritos como a soma de dois números primos é algo extremamente difícil. E um problema da teoria dos números. Note que isso não tem correlação direta com a realidade. O objetivo é entender os números e a natureza deles. A aritmética tem um pouco disso também. Mas a aritmética também tem um pezinho mais na realidade, nos problemas do mundo real. É ela que nós estamos mais interessadas nesse momento. Mas antes de começar a falar sobre a aritmética, operações com os números, né? O que é número? Porque se a aritmética é a ciência, a parte da matemática que estuda os números e as operações com eles, é uma ciência. O que é número? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer porque é muito difícil de você chegar numa resposta. Porque se você parar para pensar, número é uma ideia. Número é abstrato. No mundo real, você não vai ver um 2 voando no céu, nem um 3 andando em lugar nenhum. Porque não existe os números. O que nós temos são símbolos que representam os números. E essas ideias abstratas, né, os números, nós usamos para representar quantidades, medidas, códigos, para ordenar coisas. E isso que é número. Números são ideias abstratas que servem para fazer essas coisas, né?
E para a gente representar os números, nós precisamos de sistemas de numeração. E eu acho fantástico refletir que sistemas de numerações é a forma mais antiga de escrita que existe da humanidade. Os sumérios, né, começaram com a escrita muito tempo atrás, não lembro agora a data, mas se você analisar ao longo da história, antes das escritas de ideias, das palavras, registros de quantidade já existiam, né? Existem documentos arqueológicos que mostram que a ideia de registrar quantidade antecede muito a escrita. E tudo isso está associado a número, à aritmética. Por isso que é bom a gente entender bem, para a gente ter familiaridade para poder lidar melhor com eles. Visto que os números não existem, como eu disse, a gente precisa de um sistema de numeração para representar. Ao longo da história existiram muitos sistemas de numeração, de numerações, né, diferentes. Os egípcios tinham o sistema de numeração deles, os babilônios outro, os maias tinha também um sistema muito elaborado. Existiam vários. Até que surgiu, por assim dizer, né, um matemático. Ele era filho de um comerciante, ele foi lá para o lado das Arábias, ele era europeu, chamado Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci. Tem muitas coisas associadas a ele, talvez você já tenha escutado esse nome. Ele escreveu um livro que falava que existia um sistema de numeração com o símbolo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e que era super útil. Esse livro Liderava-se, não sei também se é assim que pronuncia. É um livro fantástico e ele trouxe para a Europa o sistema de numeração indo-arábico. Indo porque surgiu na Índia, na região hoje conhecida como Índia, arábico porque os árabes usavam muito, bons comerciantes, e aí Fibonacci levou para a Europa e daí se espalhou para o mundo. Hoje nós usamos esse sistema, que possui basicamente como principais símbolos, porque tem outros, daqui a um pouco a gente vai falar, por exemplo, de outros, mas o símbolo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um 0. Esses símbolos a gente consegue escrever os números naturais, entre outros, vamos falar deles daqui um pouco. E um detalhe fantástico sobre esse sistema de numeração é o seguinte, é o 0, né? Pense no sistema de numeração lá dos romanos, não tinha 0. A gente conhece um pouquinho sobre eles, mas esse sistema de numeração do indo-arábico, né, ele tem o 0, e esse 0 ele cumpre com um papel fundamental. Imagine, por exemplo, o número 11, e agora pega o número 101 e o 1001. Note que o 0 tem um papel fundamental para a gente distinguir esses números, né? E o sistema de numeração indo-arábico, que é o que a gente usa, existe essa questão do valor posicional. Então, é fundamental ter o 0 para fazer a distinção de um para o outro valor. E aí nós temos os números naturais, né, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando a gente chega no final, né, no 9, a gente tem uma dezena, 0 unidade. Depois o 11, uma dezena, uma unidade. E assim sucessivamente até ter 2 dezenas, 3 dezenas, uma centena, depois unidade de milhar e assim vai. É assim que a gente escreve e constrói os números. E as operações, vamos falar da adição. Você já reparou que a soma de dois números naturais sempre vai dar um natural? Pense em dois números naturais, soma, o resultado é natural. Mas a subtração não. Se você pensar em dois números e fizer a subtração, por exemplo, 10 menos 7, dá 3, até aí tudo bem, mas inverte os dois, 7 menos 10. Não tem como ser 3, porque se você tira mais do que você tinha, falta. E aí nasce para nós aqui a necessidade dos negativos, do oposto. Aí no caso 7 menos 10, né, vai ser menos 3. E aí nós temos que cada número vai ter seu respectivo oposto. Nós temos, além dos naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 1, que é o oposto do menos 1, menos 2, menos 3. E outra particularidade interessante, o menos 1 com mais 1 soma dá 0. Cada número com o seu oposto, ao somar, dá 0.
Né? Menos 7, quem que é o oposto do menos 7? Mais 7, dá 0. E como que a gente pode representar o oposto? Com aquele tracinho na frente. Fundamental para a gente escrever aí agora os negativos dentro dos inteiros e nos outros conjuntos também. Então, aquele tracinho na frente, ele não quer dizer faça uma subtração. Nesse caso, ele quer dizer o oposto. E daí nasce também a seguinte ideia. Pensa, menos 7. Vai ser o mais 7. Esse menos é o oposto do oposto. E isso ajuda a gente a começar a entender porque menos com menos, em alguns casos, vai dar mais. Também entendemos aí, por meio desses exemplos, que a adição ela é comutativa. Se você pegar dois números, 7 e 3, soma, dá 10. Inverte, 3 com 7, também vai dar 10. Mas na subtração não. 10 menos 7, né, vai dar 3, mas o 7 menos 10 vai dar menos 3. Então, a subtração não é comutativa, a adição é. Tem também a propriedade associativa. Se você tiver 3 números para somar, tanto faz a forma com que você associe ele, o resultado vai ser sempre o mesmo. Na subtração, não. Tem também o elemento neutro. Qualquer número somado com 0 vai dar aquele número, tá? Por exemplo, 12 mais 0, ou 0 mais 12, sempre vai dar 12. A subtração não tem elemento neutro. Você pode até pensar assim, mas 12 menos 7, menos 0, perdão, não sei por que eu falei 7. 12 menos 0, vai dar 12, não vai? Mas o 0 menos 12 não. Então não é qualquer jeito que você consegue na subtração colocar o 0 que não muda o resultado, né? Então, a adição é comutativa, associativa, tem elemento neutro. A subtração não. Aí vamos lá, nós já vimos então que os negativos eles servem para esse propósito, de você poder ter resultado para a subtração. Aí a adição dentro dos naturais ela é fechada, dos inteiros também. A subtração ela não é fechada nos naturais, a gente precisa dos inteiros para poder ter um resultado para a subtração. E a multiplicação? Bem, a multiplicação ela é fechada nos naturais também. Qualquer multiplicação de dois números naturais resulta no natural. Ela tem elemento neutro 1 e ela também vai ser associativa. Mas a divisão, que é a operação inversa, não vai dar certo. Não tem elemento neutro. Você pode até falar assim, mas um número dividido por 1 vai dar ele mesmo, mas o 1 dividido por 7 não vai dar ele mesmo, vai dar 1/7. E note que aí a gente naturalmente percebe que para completar, para a gente fechar a divisão, nós precisamos dos racionais. São os números que nós podemos escrever como fração. Então, os racionais, eles permitem a gente ter uma versatilidade maior na divisão, né, e encontrar resultados. Mas, novamente, o zero aparece nessa brincadeira, porque o zero, de vez em quando, vai continuar dando problema na divisão, não dá para dividir por zero. Se você monta uma conta, arma uma conta e tenta dividir por zero, você vai ver que não tem como encontrar a resposta. Zero dividido por zero, qualquer número vezes zero dá zero, então é uma indeterminação. Por outro lado, quando você tem um número qualquer, 5 dividido por zero, não existe nenhum número que vezes zero vai dar 5, logo não existe, não dá para dividir por zero. Mas os racionais permitem a gente ter muito mais resultado para a divisão, até mesmo dos simples naturais. E pasmem, os racionais, que são os números que podem ser escritos como fração, eles são muito mais antigos do que os negativos. A ideia de negativo para a gente hoje é natural porque a gente tem dívida, né? A gente pensa no falta, no dever, isso talvez até mexa com a nossa cabeça mais do que a gente imagina. Mas no passado não tinha essa ideia. Para que eu vou registrar o que eu não tenho ou o que me falta? Então, os negativos demoraram para surgir ao longo da história. Os racionais nasceram bem lá atrás. Os egípcios já tinham formas de escrever fração. E os irracionais, que são os números que não dá para escrever como fração, mas a gente vai precisar dele para representar algumas medidas, esses números aí,
eles também são mais antigos, né, do que os negativos. Então, nós temos aí os irracionais, que são os que não podem ser escritos como fração, mas representam algumas medidas, né? São a gente tem dentro dos irracionais aí, né, a ideia dos incomensuráveis, números que não dá para representar como razões entre as partes envolvidas. Pois bem, existe lá aquela reta dos números reais, e nós estamos nos concentrando nela. Existem outros conjuntos numéricos também, tem os complexos, tem os ordinais, tem vários outros, né? Mas aqui na aritmética nossa, os reais. E aí ele é a união dos irracionais, que são os que não podem ser escritos como fração, mas são reais, e dos racionais, que são os que podem ser escritos como fração. Dentro dos racionais tem os inteiros, tem os naturais dentro dos inteiros, são subconjuntos. Todo inteiro é também uma fração, também é racional. E, por sua vez, todo natural é inteiro e também pode ser também escrito como fração. Entender todos esses conjuntos é fundamental porque dependendo do jeito que o número estiver escrito, as regrinhas, o algoritmo, na verdade existem vários, mas alguns que nós vamos considerar aqui nesse curso de aritmética, esses algoritmos para poder fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, eles vão mudar. Porque se você está escrevendo um número de jeito diferente, a forma de você operar esses números vai ser diferente também, ok? E vamos lá, nós entendemos então aqui nessa aula até então, a aritmética envolve compreender bem os números, operações, e vamos treinar um pouquinho cálculo mental. Eu vou ensinar aqui algumas dicas de cálculo mental para você poder praticar e fazer contas sem ter que ficar escrevendo toda hora e muito menos pegar calculadora. Nada contra a calculadora, ela é útil, mas ela é um equipamento moderno que parece que tem estragado um pouco a nossa mente. Porque quando a gente aprende a fazer cálculo mental, a gente se concentra melhor, aprende a usar melhor nossa memória, tá? Agora, se você ficar preso à calculadora, isso faz com que a gente perca essa habilidade de concentrar, de concentração e até de memorização que a gente tem. Então, durante esse curso, se esforce para fazer sempre cálculos mentais ou à mão. Vai ter situação onde você vai ter que escrever os números lá para fazer a conta. E quais são as dicas? Primeira dica, perceba que tem alguns números que eles se encaixam melhor. Por exemplo, o 7 com 3. 7 com 3 dá 10. 1 com 9. Essa ideia de encaixe com o número, ela é super antiga. Tem uma história muito legal de um matemático que quando criança, Gauss, o professor pediu para ele somar todos os números, né, de 1 até 100. Na realidade, pediu para a sala. Talvez o professor tivesse de saco cheio daquelas criançadas que, sem sombra de dúvida, criança sempre teve energia, sempre foi agitada. E o professor falou, eu quero que vocês me deem a resposta da soma dos números de 1 até 100. Tente descobrir essa soma usando essa ideia que eu acabei de falar, dos encaixes do número. Tá? Se você quiser, pause o vídeo e depois você volta. Gauss, ele fez o seguinte, ele percebeu que 1 com 100 dava 101. O 2 com 99 dava 101. O 3 com 98, 101. Então, em vez de somar um a um dos 100 números que ele tinha para somar, ele percebeu que ele tinha 50 pares, cada par valendo 101. E aí ele fez a conta, 50 vezes 101. E descobriu o resultado rápido. O professor, quando pegou, ele chegou lá, professor, tá aqui a resposta. Mas como assim tão rápido? Deixa eu ver. E estava certo. Como você fez? E ele tinha percebido esse detalhe. Já mostrava, lógico, uma genialidade além do comum, né? Mas a gente pode aproveitar essa genialidade alheia para a gente também fazer alguns cálculos mentais. Por exemplo, vamos mentalmente fazer a seguinte conta, né? Eu quero que você faça 27 mais 8 mais 33. Registre o número se você quiser. 27, 8, 33. Se você tentar fazer na ordem, 27 com 8 vai dar trabalho. Mas o 27 com o 33 se encaixa, percebe? Pega os 3 do 33, joga lá com o 27, dá 30, 30, 60. Com o 8 vai dar 68.
Então, de cabeça, somar é muito fácil. Outra dica útil, você pode quebrar os números, assim como eu fiz. Pensa, por exemplo, 37 mais 28. Tira 2 do 37 e empresta lá para o 28, vai ficar 35, porque você tirou 2, mais 30. Porque 28 com aquele 2 que você tirou ficou 30. 35 mais 30, 65. Foi muito mais fácil. Outra dica, você pode usar essa ideia de quebrar o número para subtração também. 52 menos 23. Se você pegar o 23, você tem que tirar 23. Pega o 52, tira 2, vai dar 50. Só que agora você não vai tirar mais 23, porque você já tirou 2, você vai tirar 21. Tira 20, quanto que é 50 tira 20? 50 tira 20, 30, não é mesmo? Aí tira aquele outro 1 que faltava tirar, vai dar 29. Você pode ir tirando aos pouquinhos, fica mais fácil de fazer conta. Multiplicação por 10, 100 mil, é só colocar o zero, também é rápido. Isso é útil, por exemplo, 200 vezes 21. Em vez de fazer 200 vezes 21, pega esse 200 e quebra, 2 com 100. 2 vezes 100 é 200. 2 vezes 21 vai dar 42. 42 vezes 100 é só escrever lá, 4200, 4.200. Fica muito mais fácil. Também usando a distributiva. A distributiva é uma propriedade onde se você tem um número vezes uma soma. Por exemplo, 3 vezes 7 mais 10. Você pode fazer 3 vezes 7, 3 vezes 10 e somar depois. A distributiva é uma operação que a gente usa muito em expressões algébricas, em expressões numéricas também a gente pode usar e pode usar para cálculo mental. Em vez de você usar a distributiva desse jeito, pegue um dos números e quebre em 2 e aí você faz a operação. Por exemplo, vamos imaginar a conta 7 vezes 13. Quebra o 13 em 10 com 3. Aí 7 vezes 10, 70. 7 vezes 3, 21. 21 com 70, 91. Então, quando você tiver que fazer um número vezes outro, você pode quebrar um e usar a distributiva. Usar essas operações, essas estratégias de operações mentais, tem um monte de outras, tá? Mas essas são as fundamentais. Usar bem elas, praticar elas no dia a dia, vai fazer com que você se concentre mais e use mais sua memória, porque você vai ter que ficar guardando os números para fazer a conta. Nada impede depois, principalmente no começo, que a gente não tem tanto aquela confiança, conferir na calculadora. Eu, quando fiz esses exemplos, eu conferi depois na calculadora. Vai que eu, por uma distração, porque todos nós somos imperfeitos, eu tivesse feito um cálculo errado aqui. Então, usar a calculadora não é pecado, mas se a gente toda hora precisar fazer isso, a gente perde tempo, a gente fica inseguro demais. Eu fiz essa conferência porque quando você está, por exemplo, gravando um vídeo, é importante você ter certeza que aquilo está certo, mas tem muitas horas que você só está praticando, treinando, e depois que você pratica bastante, chega uma hora que você nem precisava fazer isso. Eu acho que fazer isso é um mal que a gente acabou adquirindo por causa do mundo que a gente vive e da dependência que a gente acabou tendo da calculadora, que, assim como vocês, eu vejo em mim também essa necessidade de perder, ok? Então é isso. Hoje nós aprendemos, então, o que é aritmética, o que são números, os conjuntos numéricos, e dependendo do conjunto, o que a gente pode ou não fazer é diferente. Entendemos as operações e as propriedades e vimos que, graças a essas propriedades, podemos usar algumas estratégias de cálculo mental que não é tão complexo e extremamente útil para o dia a dia. Use essas propriedades e, sem dúvida, você vai melhorar muito na sua matemática com isso, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima.